Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, inicialmente, em 2 versículos. Vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar en 2 versículos. Atos 20 e 24. Hechos 20, 24. Paulo, quando está concluindo uma comunhão com os presbíteros de Éfeso, Cuando Pablo está concluyendo un tiempo de comunión con los ancianos de Éfeso, como Lucas descreve nesse livro de Atos, como escribe Lucas en este libro de Hechos, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos notar, por favor, essa última frase. O Evangelho da graça de Deus. Vamos a volver por favor a la última frase, el Evangelio de la gracia de Dios. E vamos a um outro texto, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, Y vamos a ir a otro texto en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 11. capítulo 1, versículo 11. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Então coloque essas duas frases juntas. Entonces, ponga estas dos frases juntas. Em Atos nós temos a expressão, o Evangelho da graça de Deus. En Hechos tenemos esta expresión, el Evangelio de la gracia de Dios. E aqui em Timóteo temos a expressão, o Evangelho da glória do Deus bendito. Y aquí en Timoteo tenemos esta expresión, el Evangelio de la gloria del Dios bendito. O Evangelho da graça e o Evangelho da glória. El Evangelio de la gracia y el Evangelio de la gloria. Não são dois evangelhos, No son dos evangelios, um único evangelho, es un único evangelio. que tem como ênfase essas duas palavras maravilhosas. Que tiene por énfasis estas dos palabras maravillosas. O único evangelho de Deus é o evangelho da graça e é o evangelho da glória. El único evangelio de Dios es el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la gloria. Por que essas duas palavras são tão significativas? ¿Por qué son tan significativas estas dos palabras? Se nós quiséssemos colocar o evangelho debaixo de duas palavras, Si nosotros quisiéramos poner el Evangelio bajo dos palabras, essas são as palavras mais adequadas. estas son las dos palabras más adecuadas. Graça e glória. Gracia y gloria. Nós sabemos que os irmãos obreiros aqui no Chile Sabemos que los hermanos obreros aquí en Chile têm tido grande encargo nesse assunto do evangelho de Deus. han tenido una gran carga respecto a este asunto del Evangelio de Dios. Parece que o tema do último encontro que houve aqui em Rocacura foi o evangelho. Parece que el último encuentro que hubo aquí en Rucacura fue el Evangelio. E nosso encargo para esses dias que estaremos aqui é exatamente esse. Y nuestra carga para estos días que estaremos aquí es exactamente el mismo. O tempo que teríamos em abril deste ano vigente, El tiempo que hubiésemos tenido en abril de este año ligado ao treinamento de jovens, respecto al entrenamiento de jóvenes, seria as 4 faces do Salvador. habría sido los 4 rostros del Salvador. Esse será o tema para esse encontro. Y este será el tema de este encuentro. Recebemos então o convite da parte dos irmãos Entonces recibimos la invitación de los hermanos que seguíssemos com este tema em um encontro maior. que siguiéramos con el mismo tema en un encuentro mayor. Então esse será o nosso encargo para esses dias. Entonces este será el encargo para estos As días. 4 faces do Salvador. Los 4 rostros del Salvador. Graças a Deus pelo primeiro tempo que os irmãos já tiveram no início desse ano. Gracias a Dios por el primer tiempo que los hermanos ya tuvieron al comienzo de este año. Sabemos que o Senhor habilitou os irmãos que estiveram aqui compartilhando a palavra. Sabemos que el Señor capacitó a los hermanos que estuvieron aquí compartiendo la palabra. Então agora, quem sabe, podemos ir a alguns detalhes mais específicos sobre esses 4 evangelhos. Y entonces, quién sabe, ahora podemos ir a algunos detalles más específicos sobre estos 4 evangelios. Creio que nessa visão panorâmica que já foi ministrada no início do ano, Yo pienso que en esa visión panorámica que ya fue ministrada al comienzo del año, já se pôde ver nuances e pinceladas desse maravilhoso evangelho. ya se pueden ver algunas pinceladas de este maravilloso evangelio. 4 evangelhos. 4 evangelios. A riqueza da graça do Senhor Jesus. La riqueza de la gracia del Señor E a Jesús. riqueza da glória do Senhor Y Jesus. la riqueza de la gloria del Señor Jesús. Podemos dizer que essas duas palavras ligadas ao evangelho, graça e glória, Podemos decir que estas dos palabras vinculadas al evangelio, gracia y gloria, vamos colocar isso entre aspas. las vamos a poner entre comillas. Graça toca a origem do evangelho.
La gracia tiene que ver con el origen del Evangelio. E a graça e a glória toca o clímax do Y Evangelho. la gloria toca el clímax del Evangelio. Graça, a origem. La gracia, el origen. E glória, o clímax. Y la gloria, el clímax. Há um verso na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, Hay un versículo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, no verso 10, en el versículo onde 10, Pedro diz assim: donde Pedro dice así: O Deus de toda graça, mas el Dios de toda gracia, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória. que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, O Deus da graça, el Dios de la que gracia, nos chamou a sua eterna que glória. nos llamó a su gloria eterna. De novo temos essas duas palavras juntas. Nuevamente tenemos estas dos palabras juntas. Observe isso com atenção. Observe esto con atención. Graça e glória. Gracia y Onde gloria. o Evangelho inicia? ¿Dónde comienza el Evangelio? Na graça de Deus. El Evangelio comienza en la gracia de Dios. Quando o Filho eterno de Deus Cuando el Hijo eterno de Dios se apresenta na eternidade se presenta en la eternidad para ser o Cordeiro de Deus. para ser el Cordero de Dios. Ele é eternamente o Filho glorioso. Él es eternamente el Hijo glorioso. Mas houve um momento, também entre aspas, Pero hubo también un momento, entre comillas, na eternidade, en la eternidad, em que o Filho toma uma decisão en que el Hijo tomó una decisión de se apresentar como o Cordeiro de Deus. de presentarse como el Cordero de Dios. Por isso a Bíblia se refere ao sangue do Cordeiro conhecido antes da fundação do Por mundo. eso la Biblia se refiere a la sangre del Cordero conocido antes de la fundación del Então o mundo. Filho eterno de Deus, Entonces, el Hijo eterno de Dios, esse que é eternamente Deus, ese que es eternamente ele Dios, se apresenta no conselho da Trindade Ele se para apre- ser Cordeiro. Él se presenta en el consejo de la Trinidad para ser el Cordero. Isso poderia não acontecer. Eso podría no haber ocurrido. Nada compungiu Deus a agir com graça. Nada obligó a Dios a actuar con gracia. Ele foi compungido por si mesmo, Él fue obligado por sí mismo, pelo seu amor. por su amor. Então essa é a origem do Evangelho. Entonces, este es el origen del E Evangelio. essa é a definição de graça. Y esta es la definición de O gracia. Filho se apresenta para ser o Cordeiro. El Hijo se presenta para ser el Cordero. Por isso aquela grande expressão de João Batista. Por eso, la gran expresión de Juan el Bautista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Milhares de cordeiros haviam sido oferecidos desde Abraão até Jesus. Miles de corderos se habían ofrecido desde Abraham hasta Jesús. Mas agora João Batista tem o privilégio de apontar o seu dedo. Pero ahora Juan el Bautista tiene el privilegio de apuntar su dedo, Como que dizendo, tudo agora está sendo cumprido. como diciendo, todo ahora está siendo cumplido. Eis o Cordeiro de Deus. He aquí el Cordero de O Dios. Filho eterno El Hijo se eterno apresenta como Cordeiro de Deus. se presenta como Cordero de Dios. Podemos dizer que isso, em resumo, é o Evangelho da graça de Deus. Podemos decir que esto, en resumen, es el Evangelio de la gracia de Dios. Agora, por que o Evangelho da graça também é o Evangelho da glória? Ahora, ¿por qué el Evangelio de la gracia es también el Evangelio de la gloria? Em resumo, vamos usar uma expressão de João. En resumen, vamos a usar una expresión de Juan. João 1,14. Juan O 1:14. Verbo se fez carne e habitou entre nós, El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cheio de graça e de verdade. lleno de gracia y de De verdad. novo, observe a palavra graça. Nuevamente observe la palabra gracia. Mas como o versículo continua? Pero ¿cómo continúa el versículo? E vimos a sua glória. Y vimos su gloria. Glória como do unigênito do Pai. Gloria como del unigénito del Padre. Mais uma vez temos as duas palavras juntas, Una vez más tenemos las dos palabras que juntas se referem ao Evangelho. que se refieren al Evangelio. Nosso Senhor é cheio de graça, Nuestro Señor está lleno de gracia. mas também João diz, vimos a sua glória. Pero también Juan dice, vimos su gloria. Por isso, o Espírito Santo determinou que nós tivéssemos 4 evangelhos: Por eso el Espíritu Santo determinó que tuviéramos 4 evangelios. graça e glória, Gracia y em gloria. 4 facetas maravilhosas. 4 facetas maravillosas. Como cantamos agora há pouco juntos, Como cantamos hace poco o juntos. bendito servo, El bendito o siervo, bendito rei, el bendito rey, que é o Filho do homem, que es el Hijo del que é hombre o Filho de y Deus. es el Hijo de Dios. Essas são as 4 faces do Salvador. Esos son los 4 rostros del Salvador. Queridos irmãos e irmãs, nós somos tão privilegiados. Queridos hermanos y hermanas, somos tan privilegiados. Nós éramos cegos. Nosotros éramos ciegos. Nós não tínhamos acesso a Deus. No teníamos acceso a Dios. Por causa da sua graça, Por causa de su o gracia, Filho foi revelado a nós, el Hijo fue revelado a nosotros, cheio
de graça, lleno de gracia, mas também cheio de glória. pero también lleno de gloria. Então, quando nós colocamos os 4 evangelhos juntos, Entonces, cuando ponemos los 4 evangelios juntos, parece que no encontro que tiveram no início do ano, parece que en el encuentro que tuvieron al comienzo de año, havia um outdoor aqui. había aquí un paño de fondo E nesse pano de fundo havia as 4 expressões. y allí estaban los 4 rostros: O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e el João. evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Então aquele quadro tão lindo Entonces, esse cuadro tan bonito fala da graça de Deus, habla de la gracia de mas Dios, também fala da glória de Deus. pero también habla de la gloria de Dios. Nós vamos agora a 4 versículos do Velho Testamento. Vamos a ir ahora a 4 versículos del Antiguo E Testamento veja como eles são significativos. y vea cuán significativos son. O primeiro deles em Zacarias 9, El primero de ellos en Zacarías 9, versículo 9. Capítulo Versículo 9, 9. versículo 9. capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos destacar essa frase nesse verso. Vamos a destacar esta frase en este versículo. Eis aí te vem o teu rei. He aquí tu rey viene. Essa palavra eis, que inicia essa frase, Esa palabra he aquí que comienza esta frase, ela é importante e significativa. ella es importante y significativa. Nas versões em inglês nós temos aquela palavra behold, En la versión en inglés tenemos esa palabra behold, que fala de contemplem ou observem. que quiere decir contemplen u observen. Eis aqui o teu rei. He aquí tu rey. Então veja que tantos anos antes da revelação do nosso Senhor Jesus, Entonces vea que tantos años antes de la revelación de nuestro Señor aí Jesús, está Zacarias falando à filha de Sião. aquí Zacarías está hablando a la hija de Sión E está dizendo, eis aí vem o teu rei. y está diciendo, he aquí tu rey viene. Agora vamos a Isaías 42, versículo 1. Ahora vamos a Isaías 42, versículo 1. Esse é um dos cânticos do servo de Isaías. Este es uno de los cánticos del siervo de Isaías. Cânticos proféticos sobre o Senhor Jesus. Cánticos proféticos sobre el Señor Jesús. Isaías 42, 1. Isaías 42, 1. Mais uma vez a expressão eis. Una vez más la expresión he aquí. A primeira frase do verso, eis aqui o meu servo. La primera frase del versículo, he aquí mi siervo. Então já temos um par de versos muito importantes. Entonces ya tenemos un par de versículos muy importantes. Eis aí vem o teu rei. He aquí viene tu rey. E evidentemente isso tem relação com o Evangelho de Mateus, Y evidentemente eso tiene relación con el Evangelio de Mateo, que nos apresenta o Senhor Jesus especialmente como o rei. que nos presenta al Señor Jesús especialmente como el rey. Então temos a segunda frase, Entonces tenemos la segunda frase, Isaías 42, 1. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo. He aquí mi siervo. Claramente nós temos aí o Evangelho de Marcos, Claramente tenemos ahí el Evangelio de Marcos, onde especialmente o Senhor é apresentado como o servo, com S maiúsculo. donde en especial el Señor es presentado como el siervo, con con S mayúscula. Voltemos a Zacarias capítulo 6, Volvamos a Zacarías, capítulo 6, versículo 12. versículo 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Note essa frase no meio do versículo. Observe esta frase en medio del versículo. Mais uma vez a expressão eis aqui. Una vez más la expresión, he aquí. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Evidentemente, debaixo dessa frase, eis aqui o homem, Evidentemente, bajo esta frase, he aquí el varón o el nós hombre, temos o Evangelho de Lucas, tenemos el Evangelio de Lucas, que apresenta nosso Senhor como sendo o homem perfeito, que nos presenta a nuestro Señor como siendo el hombre perfecto, o homem segundo o coração de Deus. el hombre según el corazón de Dios. E finalmente, voltemos ao livro de Isaías. Finalmente, volvamos al libro de Isaías, A última frase, la última frase. Isaías 40, versículo 9.
Isaías 40, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis, aí está o vosso Deus. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved, o he aquí, el Dios vuestro. Eis, aí está o vosso Deus. He aquí, o ved aquí al Dios vuestro. Evidentemente, debaixo dessa frase, nós temos o Evangelho de João. Y evidentemente bajo esta frase tenemos el Evangelio de Juan. Então são 2 versos em Zacarias e 2 versos em Isaías, Entonces son 2 versículos en Zacarías y 2 versículos en Isaías, que muito claramente apontam para as 4 faces do Salvador. que muy claramente apuntan hacia los 4 rostros del Salvador. Ou seja, desde os tempos do Velho Testamento, O sea, desde los tiempos del Antiguo Testamento, a intenção do Espírito Santo, la intención del Espíritu Santo, através dos profetas, a través de los era profetas, apresentar o Senhor Jesus em 4 faces. era presentar al Señor Jesucristo en 4 rostros. Ele é o bendito Rei segundo o coração de Deus. Él es el Rey bendito según el corazón de Dios. Ele é o servo dos servos. Él es el siervo de los siervos. Ele é o Filho do homem, Él es el Hijo del hombre. porque em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. Porque Él se hizo en todo semejante a sus hermanos. Assumiu natureza humana completa e perfeita, Asumió una naturaleza humana completa y perfecta, frágil e vulnerável, frágil y vulnerable, sujeito a todas as tentações, sujeto a todas las as tentaciones, angústias, dores e ansiedades. las angustias, los dolores y las ansiedades. Esse era o nosso Senhor Jesus, Ese homem. era nuestro Señor Jesús, hombre. Mas também ele é o Deus eterno, Pero también Él es el Dios o eterno, Verbo que se fez carne. el Verbo que se hizo Então carne. nós temos essas 4 frases proféticas. Entonces tenemos estas 4 frases proféticas. Da mesma maneira como já deve ter sido comentado com os irmãos no início do ano, De la misma manera como debe ya haber sido comentado por los hermanos al comienzo del año, quando o Cordeiro é visto no trono em Apocalipse capítulo 4, cuando el Cordero es visto en el trono en Apocalipsis capítulo 4, 4 seres viventes cercam aquele trono. 4 seres vivientes rodean el trono. E você se lembra das faces Y deles. usted recuerda los rostros de ellos. Um é semelhante a leão, Uno es semejante al o león, outro semelhante a um novilho, el otro semejante a un becerro, outro semelhante ao filho do homem. el otro es semejante a un hijo del hombre. E então temos aquela águia. Y finalmente Finalmente. tenemos esa águila Então volando. as quatro faces do Salvador, Entonces los 4 rostros del Salvador, refletidas naqueles 4 seres viventes, reflejados en aquellos 4 seres que vivientes estão ao redor do trono do que Cordeiro. están alrededor del trono de Dios y del Mais uma Cordero. vez o Cordeiro é apresentado em 4 faces. Una vez más el Cordero se nos presenta en 4 rostros. Então, graças ao Senhor, porque todo esse pano de fundo já foi visto no início do Entonces, ano. gracias al Señor porque todo ese paño de fondo ya fue visto al comienzo de año. Então agora podemos entrar com mais detalhes no Evangelho de Mateus. Entonces, ahora podemos entrar con más detalle en el Evangelio de Mateo. Mas antes de entrarmos especificamente nele, Pero antes de entrar específicamente en él, deixe-me buscar apresentar aos irmãos o que tentaremos fazer nessas 8 sessões. déjenme intentar presentarles lo que vamos a tratar de hacer en estas 8 E sesiones. buscaremos ser o mais didáticos Y possível, vamos a tratar de ser lo más didácticos para posible. que você faça os seus apontamentos. Para que usted haga sus apuntes. Todos esses treinamentos que temos tido até aqui, Todos los entrenamientos que hemos tenido hasta aquí, ele tem tido finalidade particularmente didática, ellos han tenido particularmente una finalidad para didáctica. que você leve para casa os seus apontamentos Para que usted lleve a su casa sus apuntes e possa meditar diante do Senhor y pueda meditar ante el Señor e reler os textos, y releer los textos, para que então, pela graça do Senhor, mais entendimento possa ser ganho. para que también por la gracia del Señor usted pueda obtener más entendimiento. Então a mesma coisa será feita nessas 8 sessões. Entonces lo mismo haremos en estas 8 sesiones. Nessas 4 primeiras sessões, En las 4 primeras sesiones, 3 no dia de hoje e a primeira de amanhã, 3 hoy y la primera de mañana, nós vamos gastar para cada um dos 4 evangelhos. vamos a usarlas en cada uno de los 4 evangelios. As 4 últimas sessões, Las 4 últimas sesiones nós vamos fazer algo especial. vamos a hacer algo especial. Nós vamos examinar as 8 crises de Cristo, Vamos a examinar las 8 crisis de Cristo, desde a encarnação até a entronização. desde la encarnación hasta la entronización. Quais são as 8 crises? ¿Cuáles son las 8 crisis? A primeira é a encarnação, La primera es la encarnación, a segunda é o batismo, la segunda es el bautismo, a terceira é a tentação, la tercera es la a tentación, quarta é a
transfiguração. La cuarta es la A transfiguración. quinta é o Getsemane. La quinta, Getsemaní. A sexta é a sua morte. La sexta, su muerte. A sétima é a sua ressurreição. La séptima, su E resurrección. a oitava é a sua ascensão e Y la entronização octava, juntas. su ascensión y su entronización juntas. As 8 crises de Cristo. Las 8 crisis de Cristo. Queridos irmãos, esses são os maiores eventos do universo. Queridos hermanos, esos son los mayores eventos del universo. Desde a encarnação do Verbo de Deus Desde la encarnación del Verbo de Dios até a entronização do Verbo de hasta la Deus. entronización del Verbo de Dios. Que cena maravilhosa! Qué escena maravillosa. Esse é o tema dos 4 evangelhos. Ese es el tema de los 4 Para o evangelios. que eles foram escritos? ¿Para qué fueron escritos? Para apresentar as 8 crises de Cristo. Para presentarnos las 8 crisis de Cristo. Porque são nessas 8 crises que nós vemos a imensidão da sua graça e a imensidão de sua glória. Porque en esas 8 crisis vemos la inmensidad de su gracia y la inmensidad de su gloria. Esse é o evangelho da graça e o evangelho da glória. Ese es el evangelio de la gracia y el evangelio de la gloria. Então vamos seguir com o evangelho de Mateus. Entonces vamos a seguir con el evangelio de Mateo. Você sabe que o verso-chave do evangelho de Mateus está na sua abertura. Usted sabe que el versículo clave del evangelio de Mateo está en su comienzo. E não apenas é um verso-chave do seu evangelho. Y no es solamente un versículo clave del evangelio. Mateus 1:1. Mateo 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Só há 2 vezes em toda a Bíblia em que esse termo livro da genealogia ocorre. Solamente en 2 ocasiones aparece esta expresión libro de la genealogía en la Biblia. Onde está a outra vez? ¿Dónde está en la otra ocasión? Gênesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Livro da genealogia de Adão. Libro de la genealogía de Adán. Então é descrita toda a genealogia do primeiro homem, Adão. Entonces se describe toda la genealogía del primer hombre, Adán. E aqui temos livro da genealogia de Jesus Cristo. Y aquí tenemos libro de la genealogía de Jesucristo. Por que essa expressão aparece somente 2 vezes? ¿Por qué aparece esta expresión solamente 2 veces? Guarde isso para você. Guarde esto para usted. Deus vê apenas 2 homens. Dios ve solo 2 hombres. Por que Deus vê apenas 2 homens? ¿Por qué Dios ve solamente 2 hombres? Porque um homem, segundo Deus, Porque el hombre, según Dios, é um homem sem pecado. es un hombre sin pecado. Adão foi criado sem pecado. Adán fue creado sin pecado. E então ele caiu. Y entonces cayó. E por isso Paulo vai dizer, em Adão todos morrem. Y por eso Pablo nos dice, en Adán todos mueren. Primeiro homem. Primer hombre. Em Adão. En Adán. Mas também Paulo vai seguir dizendo, Pero también Pablo va a continuar diciendo, em Cristo todos serão vivificados. en Cristo todos serán vivificados. Deus sempre só vê 2 homens. Dios siempre ve solamente 2 hombres. Ou estamos em Adão, ou estamos em O Cristo. estamos en Adán o estamos en Cristo. Então aqui inicia o livro da genealogia de Jesus Cristo. Entonces aquí comienza el libro de la genealogía de Jesucristo. Adão pecou. Adán pecó. Toda a sua geração foi entregue a trevas. Toda su generación fue entregada a las tinieblas. A própria criação foi afetada por causa do seu La pecado. misma creación fue afectada por causa de su pecado. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Toda a criação está sujeita à vaidade. Toda la creación fue sujetada a vanidad. 400 anos de silêncio se passaram entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. 400 años de silencio pasaron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Um silêncio profético. Un silencio E profético. agora nós temos o Novo Testamento se abrindo. Y ahora tenemos siendo abierto el Nuevo E Testamento. qual é o primeiro versículo? ¿Y cuál es el primer versículo? Repete-se aquela expressão lá de Gênesis 5. Se repite aquella expresión de Génesis 5. O livro da genealogia de Adão. El libro de la genealogía de Adán. Aqui nós temos o livro da genealogia de Jesus Cristo. Aquí tenemos el libro de la genealogía de Jesucristo. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso? Deus tem um novo começo. Dios tiene un nuevo comienzo. Jesus Cristo é o novo princípio de Deus. Jesucristo es el nuevo principio de Dios. Em Cristo, Deus começa de novo. En Cristo Dios comienza de nuevo. Não há uma reforma, não há um retoque. No hay una reforma o un retocar. Deus começa de novo.
Dios comienza de nuevo. Agora, como ele é apresentado aqui nesse evangelho? Ahora, ¿cómo se nos presenta Él en este Ele Evangelio? é o rei segundo o coração de Deus. Él es el rey según el corazón de Então Dios. nós temos a expressão filho de Davi à frente de filho de Abraão. Entonces tenemos la expresión hijo de David antes que hijo de O Abraham. normal seria que fosse ao contrário, Lo normal sería que fuera al contrario, porque Davi veio depois de Abraão. porque David vino después de Abraham. Mas como a ênfase de Mateus é apresentar o Senhor como o rei segundo o coração de Deus, Pero como el énfasis de Mateo está en presentar a Jesús como el rey según el corazón de Dios, então Davi vem antes de Abraão. entonces David viene antes que Abraham. Ele é o filho de Davi. Él es el hijo de David. Nós vamos usar esse versículo para apresentar duas divisões do Evangelho de Mateus. Vamos a usar este versículo entonces para presentar dos divisiones en el Evangelio de A Mateo. primeira maneira de dividirmos esses 28 capítulos, La primera manera en que podemos dividir estos 28 capítulos até o capítulo 25 desse Evangelho, hasta el capítulo 25 de este Evangelio, nós temos o filho de Davi, tenemos al hijo de David, como está aí no verso 1. como está aquí en el versículo 1. Agora, quem é o filho de Davi? Ahora, ¿quién es el hijo de David? É Salomão. Es Salomón. Então, o que nós temos nos primeiros 25 capítulos de Mateus? Entonces, ¿qué tenemos en los primeros 25 capítulos de Por Mateo? favor, ouça isso com atenção. Por favor, escuche esto con O atención. filho de Davi é Salomão. El hijo de David es Salomón. Mas aí está quem é maior do que Salomão. Pero aquí está uno que es mayor que Salomón, Jesus Cristo, Jesucristo, o filho de Davi. el hijo de David. Nele se cumprem todas as promessas ligadas ao rei segundo o coração de Deus. En él se cumplen todas las promesas vinculadas al rey según el corazón de Dios. Então, 25 capítulos para falar desse que é maior que Salomão. Entonces, tenemos 25 capítulos para hablar de aquel que es mayor que Salomón. Aqui duas coisas para você não se esquecer. Aquí hay dos cosas que usted no debe olvidar. As duas maiores características de Salomão, Las dos principales características de Salomón que se cumpriram em Cristo. que se cumplieron en Cristo. A Que se primera. cumplieron en Cristo. A La primeira, primera, ele é o mais sábio. él es el más sabio. Então, em 25 capítulos, nós temos as palavras de sabedoria do Senhor Jesus. Entonces, en los primeros 25 capítulos tenemos las palabras de sabiduría del Señor Jesús. Escute bem, Escuche bien. nenhum dos evangelistas registra os confrontos com diversas classes de pessoas como Mateus. Ninguno de los evangelistas registra las confrontaciones con diferentes clases de personas como Mateo. Confronto com os escribas, Confrontaciones con los escribas, com os fariseus, con los fariseos, com os herodianos con los e herodianos com diversas classes de pessoas. y con diferentes tipos de personas. Apenas Mateus registra com essa amplitude. Solo Mateo lo registra con esa amplitud. Por quê? ¿Por qué? Porque o filho de Davi, Porque el hijo de David, o verdadeiro Salomão, el verdadero o Salomón, nosso Senhor Jesus, nuestro Señor Jesús, é o sábio. es el sabio. Ele é quem tem as palavras de sabedoria. Es él quien tiene las palabras de sabiduría. Então ele confronta todas essas classes de pessoas. Entonces él confronta a todas estas clases de Porque personas. ele é a sabedoria. Porque él es la sabiduría. A sabedoria encarnada. La sabiduría encarnada. Então são 25 capítulos onde as palavras de sabedoria do rei são expostas. Entonces son 25 capítulos que exponen las palabras de sabiduría del rey. Essa então é a primeira característica de Salomão. Esta es entonces la primera característica de A Salomón. sua sabedoria. Su E sabiduría. aí está quem é maior que Y Salomão. aquí está quien es mayor que Salomón. A segunda característica. La segunda característica. Salomão é o que edifica a casa de Deus. Salomón es el que edifica la casa de Dios. Essa não é uma das suas maiores características? ¿No es esa una de sus mayores características? Ele edificou o templo de Deus. Él edificó el templo de O templo Dios. mais glorioso do Velho El Testamento. templo más glorioso del Antiguo Testamento. Quem é aquele que é maior do que Salomão? ¿Y quién es aquel que es mayor que Salomón? O nosso Senhor Jesus Cristo. Nuestro Señor O que é Jesucristo. dito dele em Mateus capítulo ¿Qué 16? se dice de él en Mateo capítulo O que 16? ele próprio diz: Lo que él mismo dice. Eu edificarei a minha igreja. Yo edificaré mi iglesia. Esse é o templo de Deus. Ese es el templo de Quem Dios. edifica o templo de ¿Quién Deus? edifica el templo de Dios? Aquele que é maior que Salomão. Aquel que es mayor que Salomón. Porque Salomão edificou um templo terreno. Porque Salomón edificó un templo E terrenal. esse templo tem glória limitada. Y ese templo tenía una gloria limitada. Tem glória temporal. Una gloria temporal. Mas aquele que é maior do que Salomão Pero aquel que es mayor que Salomón edifica o templo de Deus. edifica el templo de Dios. Não um templo terreno, No un templo terrenal, mas um templo celestial. pero un templo celestial. Não um templo limitado, No un templo limitado, mas um templo eterno. sino un templo eterno. Por isso ele é o filho de Davi.
Por eso él es el hijo de David. Então, duas características. Entonces, dos A características. sua sabedoria. Su sabiduría, E ele é aquele que edifica a casa de Deus. y él es aquel que edifica la casa de Dios. Para você compreender o Evangelho de Mateus, Para que usted comprenda el Evangelio de Mateo, você tem que manter essas duas coisas em vista. usted tiene que tener estas dos cosas a la vista. Porque é assim que o rei é apresentado nesse Evangelho todo o tempo. Porque en todo tiempo el rey se presenta así en este Evangelio. Ele é a sabedoria. Él es la sabiduría, E ele é aquele que edifica o templo de Deus. y él es aquel que edifica el templo de Então Dios. temos 25 capítulos com essa ênfase. Entonces tenemos 25 capítulos con este énfasis. Agora, só restam 3 capítulos mais. Ahora solo quedan 3 capítulos más. 26, 27 e 28. 26, 27 y O 28. que nós temos nesses 3 últimos capítulos de ¿Qué Mateus? tenemos en estos 3 últimos capítulos de O Mateo? filho de Abraão. El hijo de Abraham. Quem é o filho de Abraão? ¿Quién es el hijo de Abraham? Isaac. Isaac. Qual é a maior característica de Isaac? ¿Cuál es la principal característica de Isaac? O que é mais marcante sobre a vida dele? ¿Qué es lo más destacado en su vida? Ele foi levado ao altar Él fue llevado al altar pelo seu pai lá em Moriá. por su padre allá en Moriah. Uma figura do Filho de Deus sendo imolado. Una figura del Hijo de Dios siendo inmolado. Abraão representa Deus Pai. Abraham representa a Dios el Padre. Isaac representa Deus o Filho. Isaac representa a Dios Hijo. É uma das cenas mais gloriosas do Velho Testamento. Es una de las escenas más gloriosas del Antiguo Testamento. Moriá significa visível. Moriah significa visible. Fala de um testemunho. Habla de un testimonio. Deus levou Abraão a Moriá Dios llevó a Abraham hasta Moriah para dar um testemunho. para dar un testimonio. Qual é o testemunho? ¿Cuál es el testimonio? O Pai eterno tem um Filho eterno. El Padre eterno tiene un Hijo eterno, E é o Filho do seu amor. que es el Hijo de su amor. Oferece-me, Isaac, teu filho, teu único filho, a quem amas, Ofrécele a Isaac, a tu único hijo, a quien amas, em um altar que eu te mostrarei. en el altar que yo te mostraré. Então, em Mateus 26, 27 e 28, Entonces Mateo 26, 27 y 28 nós temos o Filho de Abraão, tenemos al Hijo de Abraham, o nosso Senhor Jesus, nuestro Señor Jesús, no altar. en el altar. O Filho de Davi El Hijo de David e o Filho de Abraão. y el Hijo de Abraham. Graças a Deus por essa linda tipologia. Gracias a Dios por esta hermosa tipología. Ele é o verdadeiro Salomão. Él es el verdadero Salomón. Por isso temos suas palavras de sabedoria. Por eso tenemos sus palabras de sabiduría. Ninguém pôde apertá-lo. Nadie puede apretarlo. Ninguém pôde enlaçá-lo. Nadie puede agarrarlo. Porque a sua sabedoria suplanta de todas essas classes de pessoas. Porque su sabiduría sobrepasa a todos los tipos de personas. E ele é quem edifica o templo de Deus. Y Él es quien edifica el templo de Eu Dios. edificarei a minha igreja. Yo edificaré mi iglesia. Mas também ele é o filho de Abraão. Pero también Él es el Hijo de Abraham. Ele não é apenas o que tem sabedoria ou o que edifica a casa. Él no es solo el que tiene sabiduría o el que edifica la casa. Ele é aquele que se oferece no altar. Él es aquel que se ofrece en el altar. Então essa em essência é a mensagem do Evangelho de Mateus. Entonces, en esencia, este es el mensaje del Evangelio de Mateo. Por isso, esse é o verso-chave de Mateus. Por eso este es el versículo clave de Mateo. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A segunda maneira de dividir esse evangelho. La segunda manera de dividir este Evangelio, Os primeiros 12 capítulos. los primeros 12 capítulos, Jesus e os seus ensinos. Jesús y sus enseñanzas, Até o capítulo 12. hasta el capítulo 12. No capítulo 12, se você ler com atenção, a sua rejeição é manifesta. En el capítulo 12, si usted lee con atención, se hace manifiesta su rechazo. Então o Senhor é rejeitado. Entonces el Señor es rechazado. E o que nós temos no capítulo 13 de Mateus até o final? Entonces, ¿qué tenemos desde el capítulo 13 de Mateo hasta el final? Você lembra qual é o tema do capítulo 13? ¿Te recuerda cuál es el tema del capítulo 13? Aquelas parábolas do reino dos céus. Las parábolas del reino de los O cielos. semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda e etc. El sembrador, la cizaña y el trigo, el grano de mostaza, etc. Então, a partir do capítulo 13, Jesus começa a falar por parábolas. Entonces, a partir del capítulo 13, Jesús comienza a hablar por parábolas. Por que ele fala por parábolas? ¿Por qué habla por parábolas? Porque ele foi rejeitado. Porque él fue rechazado. Enquanto ele falou claramente, Mientras él habló claramente, não o ouviram. no lo escucharon. Então, a partir do capítulo 13, ele fala por parábolas. Entonces, a partir del capítulo 13, él habla por E parábolas. por que ele fala por parábolas? ¿Y por qué habla por parábolas? Está explicado no capítulo 13. Está explicado en el capítulo 13. Para que só aqueles a quem Deus o Pai abrisse os ouvidos pudessem ouvir. Para que solo aquellos a quienes Dios el Padre abriese los oídos pudieran oír. Porque ele veio para o que era seu.
Porque Él vino a los suyos, mas os seus não o receberam. pero los suyos no lo recibieron. Então essa é uma outra forma de você dividir o Evangelho de Mateus. Entonces, esta es otra manera en que usted puede dividir el Evangelio de Mateo. Agora, no restante do tempo que temos nessa primeira Ahora, en sessão, el resto de tiempo que tenemos en esta primera sesión, nós vamos a alguns capítulos ou pequenas sessões desse Evangelho. entonces vamos a ir a algunos capítulos o pequeñas secciones de este Evangelio. A primeira sessão importante é o chamado Sermão do Monte. La primera sección importante es el llamado Sermón del Monte. Campbell Morgan chama esses capítulos 5 a 7 de Mateus Campbell Morgan llama a estos capítulos del 5 al 7 de Mateo de o Manifesto do Reino. como el manifiesto del reino. O que é um manifesto? ¿Qué es un manifiesto? Penso que tanto no espanhol quanto no português, Pienso que tanto en el español como en el portugués, um manifesto significa uma declaração. un manifiesto significa una E declaración. pode até mesmo significar uma constituição. Y también puede incluso significar una Toda constitución. constituição de uma república é um manifesto. Una constitución de una república es un manifiesto. Qual é a lei da terra? ¿Cuál es la ley de la tierra? Como se vive ou deve se viver ali? ¿Cómo se debe vivir ahí? Então, uma constituição daquela república. Entonces es una constitución de aquella república. Esse é o Sermão do Monte. Este es el Sermón del Monte. Quando esses ensinos do Senhor são reunidos nesse sermão, Cuando se reúnen las enseñanzas del Señor en este sermón, então nós temos isso que Campbell Morgan chamou de um manifesto do reino. entonces tenemos aquello que Campbell Morgan llamó el manifiesto del reino. Nós não podemos passar pelo Evangelho de Mateus sem abordarmos o Sermão do Monte. No podemos pasar por el Evangelio de Mateo sin abordar el Sermón del Monte. Então vamos dar umas pinceladas sobre esse sermão, Entonces vamos a dar unas pinceladas de este sermón, bastante gerais. bastante generales. Veja o que diz o capítulo 5, abra por favor. Vea lo que dice el capítulo 5, abra por favor. Você pode resumir esse capítulo em duas frases. Usted puede resumir este capítulo en dos frases. A primeira é bem-aventurados. La primera es bienaventurado. E aí estão, nos 12 primeiros versículos, as bem-aventuranças. Y en los 12 primeros versículos están las O bienaventuranzas. que significa um bem-aventurado? ¿Qué significa un bienaventurado? É aquele que é cheio de gozo. Es aquel que está lleno de alegría. É aquele que é maximamente realizado. Aquel que está máximamente realizado. Bem-aventurado. E Bienaventurado. o que nós temos nas bem-aventuranças? ¿Y qué tenemos en las bienaventuranzas? Tome cuidado quando você lê-las. Tenga cuidado cuando las lea. Porque a primeira abordagem que devemos fazer não está ligada aos cidadãos do reino. Porque el primer abordaje que tenemos que hacer no está relacionado con los ciudadanos del reino. É claro que, como já falamos, essa é a nossa Constituição. Claro, como ya hablamos, esta es nuestra É o constitución. manifesto do reino. Es el manifiesto del reino. Mas a primeira abordagem dessas bem-aventuranças Pero el primer abordaje de estas está bienaventuranzas ligada ao rei. está relacionada con el rey. Esse é o caráter do rei. Este es el carácter del rey. Então vamos olhar o que está escrito nas bem-aventuranças. No vamos a mirar lo que está escrito en las É bienaventuranzas. claro que não vamos estudá-las. Claro que no las vamos a estudiar. Nossa abordagem é panorâmica. Nuestro abordaje es panorámico. Quem é o nosso rei? ¿Quién es nuestro rey? Verso 3. Versículo 3. Ele é humilde de espírito. Él es humilde o pobre en espíritu. Quem é o nosso rei? Verso 4. ¿Quién es nuestro rey? Versículo 4. Ele é aquele que chora. Él es aquel que llora. Ele foi aquele que viu e conheceu o significado do pecado como ninguém. Él es aquel que vio y conoció el significado del pecado como nadie. Os pecadores conhecem pouco do significado do pecado. Los pecadores conocen poco el significado del pecado. Quem pode conhecer o verdadeiro significado e tragédia do pecado é aquele que é santo. Quien puede conocer el verdadero significado de la tragedia es aquel que es santo. Por isso nosso Senhor Jesus sofreu na terra como nenhum outro. Por eso nuestro Señor Jesús sufrió en la tierra como ningún otro. Porque Ele é o santo de Deus Porque Él es el santo de Dios em meio ao pecado. en medio del pecado. Então, bem-aventurados os que choram, Entonces bienaventurados los que lloran, eles serão consolados. porque ellos serán consolados. Quando nosso Senhor viu o seu amigo Lázaro morto, Cuando nuestro Señor vio a su amigo Lázaro muerto, Jesus chorou. Jesús lloró. Quando ele vai à sua última jornada para Jerusalém Cuando Él va a su última jornada, en su última jornada hacia e Jerusalén vê a cidade de longe, y ve la ciudad de lejos, Jesus chorou novamente Jesús lloró e nuevamente lamenta sobre Jerusalém. y lamenta sobre Jerusalén. Por que ele chorou na morte de Lázaro? ¿Por qué Él lloró en la muerte de A Lázaro? tragédia do pecado. La tragedia del O pecado. salário do pecado é a morte. La paga del pecado es la muerte. Por que ele chorou sobre Jerusalém? ¿Por qué lloró sobre Jerusalén? A tragédia da incredulidade. La tragedia de la A incredulidad, tragédia da rebeldia. la tragedia de la rebeldía. Jesus lamenta sobre Jerusalém. Jesús lamenta sobre Porque ele é Jerusalén, um santo no meio dos pecadores.
porque Él es el santo en medio de los Então aí está pecadores. mais uma faceta vibrante do caráter do nosso rei. Entonces aquí hay más un aspecto vibrante del carácter de nuestro rey. Ele é aquele que chora. Él es aquel que llora. Bem-aventurados os mansos. Bienaventurados los mansos. Mais uma característica de nosso maravilhoso rei. Una característica más de nuestro maravilloso rey. Ele é o manso. Él es el O manso. que é ser manso? ¿Qué significa ser manso? É ter todo aquele poder e aquela força que ele tinha sob controle. Tener todo aquel poder y aquella fuerza que él tenía bajo control. Ser manso não é ser fraco. Ser manso no es ser débil. Ser manso não é ser omisso. Ser manso no es ser Omisso. Que não assume posições devidas. no es una persona que no toma posición. Alguém que se omite, não assume posições devidas. Alguien que se resta, que no asume no toma posiciones. Isso não é mansidão. Eso no es mansedumbre. Mansidão é ter toda a sua força, o poder, sob controle. Mansedumbre es tener toda su fuerza o poder bajo control. Então essa é mais uma faceta do caráter do nosso rei. Entonces este es un aspecto más del carácter de nuestro rey. Então o verso 6 diz, tem fome e sede de justiça. Y el versículo 6 dice que tienen hambre y sed de justicia. Nós conhecemos alguém que teve mais fome e sede de justiça do que o nosso Senhor. Conocemos a alguien que tiene o que tuvo más hambre y sed de justicia que nuestro Señor. Então esse é o caráter do nosso rei. Entonces este es el carácter de nuestro rey. Verso 7, misericordiosos. Versículo 7, misericordiosos. Caráter do nosso rei. El carácter de nuestro Ele é rey. o misericordioso. Él es el misericordioso. Versículo 8, limpo de coração. Versículo 8, limpio de Que corazón. característica maravilhosa é essa? ¿Qué característica maravillosa es esta? O rei segundo o coração de Deus. El rey segundo el corazón de Dios. É limpo de coração. Es limpio de corazón. Qual foi a consequência disso na sua vida? ¿Cuál fue la consecuencia de esto en su vida? Eles verão a Deus. Ellos verán a Dios. Claro, aqui está se referindo, como falamos, aos cidadãos do reino. Claro que aquí está refiriéndose como hablando de los ciudadanos del reino. Mas nunca haveria cidadãos do reino. Pero nunca habría ciudadanos del reino. Nunca haveria nem mesmo reino Nunca habría ni siquiera un reino sem rei. sin un rey. Então essas bem-aventuranças Entonces estas bienaventuranzas expressam o caráter do nosso rei. expresan el carácter de nuestro rey. Ele é limpo de coração. Él es limpio de E corazón. como ele viveu toda a sua vida? ¿Y cómo vivió toda su vida? Vendo a Deus. Viendo a Dios. Estou certo que em outros treinamentos que nós tivemos, Estoy seguro que en otros entrenamientos que tuvimos, nós já comentamos com os irmãos aqui. ya comentamos con ustedes Quando aquí, Pedro pregou no Pentecostes em Atos 2, cuando Pedro predicó en Pentecostés en Hechos 2, ele cita no verso 25 de Atos 2, él cita en el versículo 25 de Hechos 2, o Salmo 16, el Salmo que 16, diz assim: que dice así: diante de mim eu sempre via o Senhor. veía al Señor siempre delante de mí, Sempre via o Senhor diante de mim. siempre veía al Señor delante de mí, Ele está, eu estou em sua presença e jamais serei abalado. porque estoy en su presencia, nunca seré conmovido. Então essa foi a grande garantia da vida do Senhor Jesus. Entonces esta fue la gran garantía de la vida del Señor Jesús, Porque ele é um homem limpo de coração. porque Él es el hombre limpio de corazón. Então ele sempre viu a Deus. Entonces Él siempre vio a Dios. Quando que o nosso Senhor Jesus deixou de ver a Deus? Cuando nuestro Señor Jesús dejó de ver a Dios, Em uma única ocasião. solo en una ocasión, Quando aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. cuando aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por Mas nosotros. esse não é o seu pecado, o pecado dele, Pero ese no es su pecado, no era el pecado suyo, mas sim pecado nosso. sino nuestro pecado. Então, Deus meu, por que me desamparaste? Entonces, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has Então essa é outra maravilhosa característica do rei. Entonces, esta es otra característica maravillosa del rey. Ele é limpo de coração. Él es limpio de corazón. E também pacificadores. Y también pacificadores, Mais uma característica. una característica más. Perseguidos por causa da justiça, verso 10. Perseguidos por causa de la justicia, versículo Todas 10. essas características, Todas estas em características, primeiro lugar, estão no nosso rei. en primer lugar, están en nuestro rey. Então é claro que essa é a constituição do seu reino. Entonces, claro, esta es la constitución de su reino, Porque não há reino sem rei. porque no hay reino sin rey. O caráter do reino tem que ser o caráter do rei. El carácter del reino tiene que ser el carácter del rey. Aliás, amados irmãos, se formos dar um passo mais longo aqui, Además, si fuésemos a dar aquí un
un paso más largo, O que acontece em Mateus 17? ¿qué ocurre en Mateo 17? Quando nosso Senhor é transfigurado diante dos Cuando el discípulos. Señor fue transfigurado delante de sus discípulos. Uma expressão do que é o reino de Deus. Es una expresión de lo que es el reino de Dios. Mateus 16 é um dos capítulos mais gloriosos do Novo Testamento. Mateo 16 es uno de los capítulos más gloriosos del Nuevo Alguns Testamento. o consideram o capítulo mais importante do Novo Testamento. Algunos lo consideran el capítulo más importante del Nuevo Testamento. Mateus 16. Mateo 16. Por quê? ¿Por qué? As 4 maiores revelações da Bíblia estão nesse capítulo. Las 4 mayores revelaciones de la Biblia están en ese capítulo. Quais são elas? ¿Cuáles son ellas? Primeiro, Primero, Cristo mesmo. Cristo mismo. Mateus 16. Mateo 16. Tu és o Cristo, Tú eres el Cristo, o Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios Essa é a viviente. maior revelação de toda a Bíblia. Esta es la mayor revelación de toda la A Biblia. Bíblia foi escrita por causa dessa La revelação. Biblia fue escrita por causa de esta De revelación. Gênesis a Apocalipse. De Génesis a Apocalipsis. Tu és o Cristo, Tú eres el o Cristo, Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios Qual é a viviente. segunda grande revelação? ¿Cuál es la segunda gran revelación? É a igreja. Es la iglesia. Eu edificarei a minha igreja. Yo edificaré mi E iglesia as portas do inferno não prevalecerão y contra las ela. puertas del infierno no prevalecerán Essa é contra a ella. segunda, mais grandiosa revelação. Esa es la segunda revelación más importante, más Cristo grandiosa. primeiro Cristo primero e então a igreja. y entonces la iglesia. Mas o que mais nós temos em Mateus Pero 16? ¿qué más tenemos en Mateo 17? A 16? cruz. La cruz. Oh, queridos irmãos, não percam isso de vista. Hermanos, queridos, no pierdan eso de vista. A cruz é a terceira maior revelação da Bíblia. La cruz es la tercera revelación más grande de la Biblia. Importa que eu vá para Jerusalém Es necesario que yo vaya a e Jerusalén eu seja escarnecido e açoitado. y sea escarnecido y azotado. Mateus 16. Mateo A 16. revelação da cruz. La revelación de la cruz. Você se lembra que então Pedro se opôs ao Senhor, Usted se recuerda que entonces Pedro se opuso al porque ele Señor não conseguia compreender a cruz. porque él no conseguía comprender la cruz. E a última grande revelação desse capítulo Y la última gran revelación en este capítulo é exatamente o reino. es exactamente el reino. Por isso nós vemos esse salto maior aí. Por eso tenemos este salto mayor aquí. Porque se em Mateus 5, 6 e 7 nós temos a constituição do reino, Porque si en Mateo 5, 6 y 7 tenemos la constitución del e reino não há reino sem rei, y no hay reino sin rey, então toda a característica do reino tem que ser a característica do rei. entonces todas las características del reino tienen que ser las características del rey. Agora, o que é o reino de Deus? Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Por isso fomos a Mateus 17 Por agora. eso fuimos a Mateo 17 ahora. Aquele que teve comunhão com os discípulos. Aquel que tuvo comunión con los discípulos. Aquele que Pedro confessou como sendo o Cristo, o Filho de Deus. Aquel a quien Pedro confesó ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquele que falou que edificaria sua igreja. Aquel que habló de que edificaría su iglesia. A segunda revelação. La segunda revelación. Aquele que falou que iria à cruz. Aquel que habló o dijo que iría a la A cruz. terceira revelação. La tercera revelación. Em Mateus 16. En Mateo O 16. capítulo termina dizendo assim: El capítulo termina em diciendo así. verdade vos digo. De cierto os digo. Alguns que aqui se encontram Que algunos de los que están não aquí passarão pela morte, no experimentarán la muerte. até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Cristo, la iglesia, la cruz y el reino. As 4 maiores revelações de toda a Bíblia. Las 4 mayores revelaciones o más grandes revelaciones de toda la Biblia. Estão todas em um único capítulo. Están todas en un único capítulo. Agora, como Jesus revelou aos seus o reino? Ahora, ¿cómo reveló Jesús a los suyos el reino? Primeiro estavam lá apenas Pedro, Tiago e João. Primero estaban allá solo Pedro, Santiago y Juan. E nosso Senhor foi transfigurado diante dele. Y nuestro Señor fue transfigurado delante de ellos. Vamos lembrar o que ele disse, escute com atenção de novo. Vamos a recordar lo que él dijo. Escuche con atención de nuevo. Alguns estão aqui, Algunos están aquí. não passarão pela morte, No pasarán por la muerte antes que vejam antes de que o vean Filho do Homem no seu reino. al Hijo del Hombre en su reino. Se não lermos esse versículo com cuidado, Si no leemos este versículo con cuidado, podemos pensar que Jesus estava se referindo à sua segunda vinda gloriosa. podemos pensar que Jesús estaba refiriéndose a su segunda venida gloriosa. Mas isso é impossível, Pero eso es imposible. porque todos aqueles que estavam ali não viram a segunda vinda gloriosa do Senhor. Porque todos los que estaban allí no vieron la segunda venida gloriosa del Señor Antes de passarem pela morte. antes de pasar por la E o muerte. Senhor disse que eles não passariam pela morte. El Señor dijo que ellos no pasarían por la muerte.
eles viram o reino de Deus? Entonces, ¿en qué sentido ellos vieron el E reino de Dios? aqui está a lição mais importante. Entonces, aquí está la lección más O importante. que foi que eles viram no Sermão do Monte? ¿Qué fue lo que ellos vieron en el... Perdão, o que foi que viram no Monte da ¿Qué Transfiguração? fue lo que ellos vieron en el monte de la transfiguración? Cristo na sua glória. Cristo en su O gloria. Senhor foi transfigurado diante deles. El Señor fue transfigurado delante de E ellos. eles viram a sua glória. Y ellos vieron su gloria. O que Pedro vai escrever na sua epístola mais ¿Qué tarde? va a escribir Pedro en su epístola más tarde? Nós estivemos com ele no Monte Santo Nos estuvimos con él en el Monte Santo e fomos testemunhas oculares da sua majestade. y fuimos testigos oculares de su majestad. E Pedro vai dizer, quando pela glória excelsa Pedro va a decir, cuando por la gloria excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: le fue enviada la siguiente voz: Este é o meu filho amado em quem me compraram. este es mi hijo amado en quien tengo Então os complacencia. irmãos estão entendendo Entonces, hermano, ¿está entendiendo? o que é o reino de Deus? ¿Qué es el reino de Dios? Alguns aqui não morrerão Algunos aquí no morirán antes que vejam antes de que vean o Filho do Homem no seu reino. al Hijo del Hombre en su reino. Mas o que foi que eles viram? Pero ¿qué fue lo que ellos vieron? Não foi um reino humano, um reino No natural. fue un reino humano, natural. Eles não viram tronos, domínios e potestades. Ellos no vieron tronos, dominios, O potestades. que eles viram? ¿Qué vieron? A glória de Cristo. La gloria de Cristo. Você compreendeu? ¿Te comprendió? O que é o reino de Cristo? ¿Qué es el reino de Ou o Dios? reino de Deus? El reino de Dios É a esfera onde Cristo é glorificado. es la esfera donde Cristo es Que glorificado. coisa maravilhosa é essa. Qué cosa maravillosa es Por esta. isso nós podemos ter o reino de Deus agora. Por eso podemos retener el reino de Dios ahora. Falando de maneira prática. Hablando de una manera práctica. Em qualquer esfera onde Cristo está sendo glorificado, ali temos o reino de Deus. En cualquier esfera donde Cristo está siendo glorificado, allí tenemos el reino de Dios. Por isso nosso Senhor Jesus disse, o reino de Deus está dentro em vós. Por eso el Señor Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Se Cristo está sendo glorificado em nossa vida, Si Cristo está siendo glorificado en nuestra vida, essa é a expressão do reino de Deus. esa es la expresión del reino de Dios. Se Cristo está sendo glorificado nos nossos relacionamentos, no nosso reunir, Si Cristo está siendo glorificado en nuestras relaciones, en nuestras reuniones, esse é o reino de Deus. ese es el reino de O Dios. reino de Deus é aquela esfera onde Cristo é glorificado. El reino de Dios es aquella esfera donde Cristo es glorificado. Isso é tão importante, queridos Esto es irmãos. tan importante, queridos hermanos. Não pode haver expressão do reino de Deus, No puede haber expresión del reino de Dios, nem em nossa vida, nem em nossa família e nem na vida da igreja, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en la vida de la iglesia, se Cristo não estiver sendo glorificado. si Cristo no está siendo glorificado. Isso é tão importante. Esto es tan importante. Então aí está o Sermão do Monte, Entonces aquí está el sermón del o monte, manifesto do reino. el manifiesto del reino. Dizíamos que a primeira frase para resumir o capítulo 5 é o bem-aventurados, Dijimos que la primera frase para resumir el capítulo 5 es que bienaventurados, fala do caráter do rei porque habla del carácter del e reino do caráter do reino. y del carácter del reino. Todo o restante do capítulo repete uma outra frase. Todo el resto del capítulo repite otra frase, Eu, porém, vos digo. mas yo os digo. Você vai encontrar essa frase em vários lugares nesse capítulo. Usted va a encontrar esta frase en varios No lugares de este No capítulo. versículo 20, En el versículo 20, no versículo 22, versículo no 22, versículo 27 e muitos versículo mais. 27 y muchos más. Eu vos digo. Pero yo os digo. Então, em primeiro lugar, bem-aventurado. Entonces, en primer lugar, O bienaventurados. caráter do rei e o caráter do reino. El carácter del rey y el carácter del E reino. por outro lado, eu vos digo. Y por otro lado, yo os digo. O que o Senhor quer dizer com essa frase? ¿Qué quiso decir el Señor con esta Ele frase? está interpretando o reino. Él está interpretando el reino. Quando aquelas pessoas da velha aliança ouviram a frase, não matarás, Cuando aquellas personas del antiguo pacto oyeron esta frase, no matarás, saí no verso 21, ahí en el versículo como 21, eles interpretavam não matarás? ¿cómo interpretaban ellos no matarás? Como sempre o faziam, literalmente. Como siempre lo hacían, literalmente. Como nosso Senhor interpretou o não matarás? ¿Cómo interpretó nuestro Señor? No matarás. Ele está interpretando o que é o reino de Deus, Él está interpretando lo que es el reino de a Dios, essência do reino. la esencia del reino. Então, para o Senhor, matar não era uma questão de tirar a vida de outro. Entonces, para el Señor matar no era asunto de quitarle la vida a otro. Então ele vai dizer, se você se irar
contra o seu irmão, entonces Él va a decir, si tú te enojas contra tu hermano, então você já cometeu um assassinato. entonces tú ya cometiste un asesinato. Em seu coração você já o assassinou. En tu corazón ya lo asesinaste. Em seu coração você é um homicida. En tu corazón ya eres un O que homicida. o Senhor está fazendo? ¿Qué está haciendo el Ele Señor? está falando sobre a essência do reino. Él está hablando de la esencia del reino. Sabe o que acontece conosco quando lemos esse capítulo 5 de Mateus? ¿Sabe lo que ocurre con nosotros cuando leemos el capítulo 5 de Mateo? E pela graça do Senhor isso sempre tem que acontecer. Y por la gracia de Dios esto siempre tiene que ocurrir. Nós ficamos desesperados. Nosotros quedamos desesperados. Como poderíamos cumprir isso? ¿Cómo podríamos cumplir esto? Como eles interpretavam o adultério? ¿Cómo ellos interpretaban el adulterio? Um ato literal, Un acto literal, um ato físico. un acto físico. Como o Senhor interpretou o adultério? ¿Cómo interpretó el Señor el adulterio? Impureza do coração. Impureza del corazón. Como nós podemos responder a isso? ¿Cómo podemos responder a esto? Então, graças a Deus. Entonces, gracias a Dios, O filho de Davi, o filho de Abraão, el hijo de David, el hijo de Abraham, ele se manifestou él se manifestó para que o reino de Deus viesse até nós. para que el reino de Dios viniera hasta Ele nosotros. realizou a obra necessária para nos introduzir no reino. Él realizó la obra necesaria para introducirnos en el reino. Duas coisas aconteceram. Y dos cosas ocurrieron. Ouça isso com atenção. Escuche esto con atención. Ele morreu para que murió. nós não precisássemos morrer. Para que nosotros no tuviésemos que morir. Porque esse manifesto do reino nos condena a todos nós. Porque este manifiesto del reino nos condena a todos nosotros. Nós temos ira e impureza nos nossos corações. Solo tenemos ira e impureza en nuestros corazones. Então ele morreu para que nós não precisássemos morrer. Entonces Él murió para que nosotros no tuviésemos que morir. Mas essa é apenas a metade do evangelho. Pero esa es solo la mitad del Qual Evangelio. é a outra metade? ¿Cuál es la otra mitad? Ele vive Él vive para que nós não precisemos viver. para que nosotros no tengamos que vivir. Então, qual é a essência da vida cristã? Entonces, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? Não vivo eu, Ya no vivo yo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en Então, mí. quem vive em nós? Entonces, ¿quién vive en nosotros? O manso, El manso, o humilde, el humilde, o puro de coração. el puro de corazón. Bem-aventurados os limpos de coração. Bienaventurados los limpios de corazón. Cristo vive em nós, Cristo vive en para que nosotros, nós sejamos limpos de coração. para que seamos limpios de corazón. Então não apenas não nos envolveremos com adultério, Entonces, no solo no nos involucraremos en el adulterio, mas podemos ter a impureza do nosso pero coração aún podemos resolvida. tener, A impureza dos nossos corações pero resolvida. entonces estará resuelto el problema de la impureza de nuestro corazón. Como? ¿Cómo? Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? É um só. Es uno solo, Vida de união com Cristo. una vida de unión con Cristo. Permanecei em mim, Permaneced en mí e eu permanecerei em vós. y yo permaneceré en Porque vosotros, sem mim, porque separados de mí nada podeis fazer. nada podéis hacer. Mais do que fazer coisas, Más que hacer cosas, podemos dizer, podemos decir, sem mim não podeis ser limpos de coração. sin mí no podéis ser limpios de corazón, Sem mim não podeis ser mansos, sin mí no podéis ser mansos, nem humildes, ni nem humildes, pacificadores, ni pacificadores, nem os que choram, ni los que lloran, nem ter fome e sede de ni justiça. tener hambre y sed de Porque justicia, essa é a característica do rei. porque esa es la característica del rey. Mas se o rei vive em nós, Pero si el rey vive en se ele nosotros, encontra espaço para viver em nós, si él encuentra un espacio para se vivir en nós estamos nosotros, aprendendo a habitar nele, si estamos aprendiendo a habitar en él, se nós temos suas palavras morando nos si nossos tenemos sus corações, palabras morando en nuestros foi corazones, isso que ele nos ensinou. eso es lo que él nos enseñó. Então podemos habitar nele Entonces podemos habitar en él e seremos como ele é. y seremos como él es. Queridos irmãos, Queridos hermanos, essa é a natureza da vida cristã. esta es la naturaleza de la vida Não é uma cristiana. questão de reforma, No es una cuestión de reforma, não é uma questão de ajustes externos, no es una cuestión de ajustes externos, não é uma questão de religião. no es una cuestión de religión. Não vivo eu, não mais vivo eu, Ya no vivo yo, mas Cristo vive sua vida em mim. mas Cristo vive su vida en mí. Então, graças a Deus pelo Sermão do Monte. Entonces, gracias a Dios por el sermón del monte. Aqui nós sabemos quem é o nosso rei. Aquí sabemos quién es nuestro rey. Primeiro, há aquelas características das bem-aventuranças. Primero las características de las E então ele bienaventuranzas. vai interpretar a lei. Y entonces va a interpretar la ley, Não como os antigos, os anciãos, no como los ancianos antiguos, mas como aquele que é
a palavra de Deus. sino como aquel que es la palabra de Então Dios. ele anuncia a essência do reino de Deus. Entonces anuncia la esencia del reino de Esse é o Dios. capítulo 5. Ese es el capítulo 5. Mais uns detalhes para já concluir. Algunos detalles más para concluir. Capítulo 6 de Mateus. Capítulo 6 de Mateo. O capítulo 5 fala sobre o reino como sendo algo extraordinário. Capítulo 5 nos habla del reino como siendo algo extraordinario. Tudo no capítulo 5 é extraordinário, Todo en el capítulo 5 es extraordinario, como já vimos. como ya vimos. Mas o capítulo 6 fala sobre aquilo que é oculto no reino de Deus. Pero el capítulo 6 nos habla de aquello que es Oculto. oculto, de aquello que está oculto en el reino de Dios. Há uma palavra em português, não sei como está em espanhol, seria a abscondicidade da vida cristã. Ou o caráter daquilo que é oculto. Sí, la palabra no existe. Não. Es algo así como Ao que está oculto. O que é oculto. Abscondicidade. sí, el aspecto oculto de la vida Então no cristiana. capítulo 5 nós temos o extraordinário. Entonces en el capítulo 5 tenemos lo extraordinario. Basta que você guarde isso. Entonces guarde eso usted en su E corazón. no capítulo 6 é um Y contraste. el capítulo 6 es un É contraste, aquilo que é oculto na vida cristã. es aquello que está oculto en la vida cristiana. Então o que é oculto na vida cristã? Entonces, ¿qué es lo que está oculto en la vida E cristiana? aqui estamos usando a expressão vida cristã como paralela à expressão reino. Y aquí estamos usando la palabra vida cristiana como paralela a la expresión reino. Então nosso Senhor vai ensinar sobre aquilo que deve ser, aquilo que é secreto no reino. Entonces el Señor va a enseñar de aquello que está o que es secreto en el reino. Então observe o capítulo 6. Entonces observa el capítulo Ele 6. fala sobre dar esmolas no versículo 2. El capítulo 2, versículo 2 habla sobre dar limosna. Ele fala sobre orar no versículo 5. Habla de orar en el versículo 5. Como devemos dar esmolas? ¿Cómo debemos dar limosnas? Em oculto. En secreto. Como devemos orar? ¿Cómo debemos Qual é a orar? essência da oração? ¿Cuál es la esencia de la oración? É a oração pública? Es la oración pública. A oração pública é importante e tem o seu lugar. La oración pública es importante y tiene su lugar. A oração corporativa é muito importante. La oración corporativa es muy Mas importante. qual é a essência da oração? Pero ¿cuál es la esencia de la oración? O oculto. Lo oculto, lo O teu secreto. pai que vê em secreto. Porque tu Padre que ve lo secreto. Então nosso Senhor diz, quando você orar, Entonces nuestro Señor dice, cuando tú ores, entra no quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Então o Senhor está falando sobre o caráter secreto da vida cristã. Entonces el Señor está hablando del carácter secreto de la vida Irmãos, cristiana. esses dois capítulos são muito maravilhosos. Hermanos, estos dos capítulos son muy Se maravillosos. nós não temos o secreto, Si nosotros no tenemos lo secreto, não temos o secreto, no tenemos lo secreto, não podemos ter o extraordinário. no tendremos lo extraordinario. A raiz da nossa vida cristã está no secreto, La raíz de nuestra vida cristiana está en lo secreto, está no oculto. está en lo oculto. Antes de termos o que é manifesto, temos que ter o que é oculto. Antes de tener lo que es manifiesto, tenemos que tener lo que está oculto. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, Como decía Dietrich Bonhoeffer, não há como ter a vida de comunhão no es posible tener una vida de comunión sem conhecermos a vida de solitude, sin conocer la vida de soledad, ou a sós com Deus. el estar a solas con Dios. Se não temos uma vida pessoal, íntima e a sós com Deus, Si no tenemos una vida personal íntima, a solas con Dios, nunca teremos aquela expressão verdadeira, genuína do reino de Deus. nunca tendremos esa expresión verdadera y genuina del reino de Dios. Então esse é o capítulo 6. Entonces, este es el capítulo O 6. Senhor fala sobre o secreto. El Señor habla del secreto. Isso vai até o versículo 18. Y eso va hasta el versículo 18. Mas então temos ainda de 19 a 34. Y entonces, aún tenemos desde el 19 al 34. Estou certo de que basicamente todos que estão aqui conhecem alguns versículos dessa sessão. Estoy cierto que todos los que están aquí conocen los versículos de esta sección. Como quando, por exemplo, o Senhor disse, não podeis servir a dois senhores. Como por ejemplo cuando el Señor dice, no podéis servir a dos señores. Então se os 18 primeiros versículos falam daquilo que é secreto no reino, Entonces, si los primeros 18 versículos hablan de lo que es secreto en el reino, do verso 19 ao fim, del versículo 19 al final, ele fala da integralidade do coração. habla de la integridad del corazón. Também é claro que esses versículos são muito importantes. También es claro que estos versículos son muy importantes. Nosso Senhor contrasta sempre duas coisas aqui: Nuestro Señor contrasta aquí siempre dos cosas: tesouros na terra e tesouros no céu. tesoros en la tierra y tesoros en los cielos.
olhos bons e olhos maus. ojos buenos y ojos malos. Não podeis servir a dois senhores. No podéis servir a dos E señores. sabe o que acontece no verso 25 em diante? ¿Y sabe lo que ocurre en el versículo 25 en adelante? Depois de ele fazer esses contrastes, Después de que él hace estos contrastes, ele mostra o resultado de um coração dividido. él muestra el resultado de un corazón dividido. Se o nosso coração é dividido, Si nuestro corazón está dividido, então, verso 25, nós somos ansiosos. entonces versículo 25 somos afanosos o ansiosos. Também ele vai dizer no verso 31, También en el versículo 31 va a não decir, vos inquieteis. no os afanéis o inquietéis. Também no verso 34, También en el versículo novamente, não 34. vos inquieteis. Nuevamente, no os afanéis o inquietéis. Então, a inquietação, a ansiedade ou a preocupação Entonces la inquietud, la ansiedad o la preocupación são sempre resultados de um coração não integral. son siempre el resultado de un corazón que no es íntegro. Então você vê a sabedoria do Senhor. Entonces usted ve la sabiduría del Señor. Ele não entra diretamente tratando com ansiedades, preocupações e inquietações. Él no entra a tratar directamente con las ansiedades, las preocupaciones y las inquietudes. Ele vai à raiz do assunto. Él va a la raíz del asunto. Qual é a raiz do assunto? ¿Cuál es la raíz del asunto? Coração dividido. Un corazón dividido. Por isso o verso 24 conclui essa pequenina sessão. Entonces, por eso el versículo 24. 34 24, concluye esta pequeña sección. de 19 a 24. Del 19 al 24. Então o 24 conclui. El 24 concluye. Não podeis servir a dois senhores. No podéis servir a dos Ele señores. está falando desse coração dividido. Él está hablando de este corazón dividido. E a partir do verso 25 Y a partir del versículo até 25 o 34, hasta el a 34, consequência de um coração la dividido. consecuencia de un corazón dividido. Ele usa essas três palavras: Él usa estas tres palabras: ansiedade, ansiedad, inquietação inquietud e y preocupação. preocupación. Que o Senhor fale ao nosso Que coração el sobre Señor hable a nuestro corazón sobre esto. Graças ao Senhor pelo seu reino. Gracias al Señor por su reino. Fomos introduzidos em uma esfera tão maravilhosa Estamos introducidos en una esfera tan maravillosa que realmente não precisamos ser inquietos, que realmente no necesitamos estar inquietos, nem ansiosos, nem preocupados, ni ansiosos ni preocupados, porque temos um rei. porque tenemos un rey. Somos o seu reino. Somos su reino. Ele está sobre nós. Él está sobre Então ele nosotros. usa figuras tão bonitas e tão simples. Entonces Él usa figuras tan bonitas y tan simples. Ele fala sobre as aves do céu, Él habla de las aves del cielo, que não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros. que no siembran, no ciegan, no juntan en graneros. Ele fala sobre as flores do campo Él habla de las flores del e campo compara a vida de fé a essa y simplicidade. compara la vida de fe a esta simplicidad. Quão simples era o coração do nosso Senhor. Cuán simple era el corazón de nuestro Señor. Em que sentido nosso Senhor era simples? ¿En qué sentido nuestro Señor era simple? Ele tinha uma fé simples. Él tenía una fe simple Por isso viveu uma vida simples. y por eso vivió una vida simple. O que é uma fé simples? ¿Qué es una fe simple? Ele estava sempre debaixo da cobertura de seu Pai. Él siempre estaba bajo la cobertura de su Por Padre. isso você vai notar que no Sermão do Monte, Por eso usted va a notar aquí en el Sermón del Monte, muitas vezes muchas veces aparece a palavra Pai. aparece la palabra Padre. E isso é outra característica maravilhosa desse capítulo. Y esta es otra característica maravillosa de este Nosso capítulo. Senhor quer falar sobre seu Pai. Nuestro Señor quiere hablar de su Padre. Até mesmo nos ensinando a orar. Incluso cuando nos enseña a orar. Vós orareis assim. Vosotros pues oraréis así. Qual é a primeira palavra? ¿Cuál es la primera Não é palabra? Deus Todo-Poderoso. No es Dios Não é Todopoderoso. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. No es Dios de Abraham, de Isaac, de Não é Jacob. juiz de vivos e de mortos. No es juez de vivos y de muertos. Tudo isso nosso Deus é. Todo eso es nuestro Dios. Mas qual é a primeira palavra da oração que o Senhor nos ensinou? Pero ¿cuál es la primera palabra de la oración que nos enseñó el Señor? É Pai. Es Padre. Pai é o nome cristão de Deus. Padre es el nombre cristiano de Dios. Ele não foi conhecido assim no Velho Testamento. Él no fue conocido así en el Antiguo Ele é Testamento. conhecido assim em Jesus Cristo. Él es conocido así en Nós Jesucristo. não somos uma geração de órfãos. Nosotros no somos una generación de huérfanos. Nós temos um Pai celeste Tenemos un Padre celestial que pede de nós uma simples fé, que nos pide una fe simple, porque Ele nos cuida de maneira meticulosa. porque Él nos cuida de una manera Então esse meticulosa. é esse maravilhoso capítulo 6. Ese es el maravilloso capítulo 6. Então, concluímos com o capítulo 7. Entonces concluimos con el capítulo 7. O Senhor vai falar sobre a separação dos discípulos. El Señor va a hablar de la separación de los discípulos. Eles foram separados. Ellos fueron separados. Então todo o capítulo tem essa ênfase. Entonces todo el capítulo tiene este énfasis. No verso 11, En el versículo 11, vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos.
Porque vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. muito mais o vosso Pai que está no céu. Mucho más vuestro Padre que está en los E o cielos. Senhor sempre está colocando a ênfase no Pai. El Señor siempre coloca el énfasis en su Padre. No verso 21, na parte final, En el versículo 21, en la última parte. aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Então ele distingue, ele separa os seus discípulos nesse capítulo 7, Entonces Él distingue, separa a sus discípulos en este capítulo 7 como sendo uma comunidade, digamos assim, exclusiva. como siendo una comunidad exclusiva. Pedro estava lá Pedro estaba e ahí ouviu muito bem esse sermão. y oyó muy bien este sermón. O que ele escreve na sua epístola? ¿Y qué escribió en su carta? Vós, porém, sois raça eleita, Vosotros pues sois linaje um escogido, sacerdócio real, uma nação santa. sacerdocio real, nación santa. E então ele vai dizer, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Entonces va a decir, un pueblo de propiedad exclusiva del É Señor. isso que o Senhor faz no capítulo 7 de Mateus. Y eso es lo que el Señor hace en el capítulo 7 de Mateo. Então aqui nós concluímos essa primeira sessão, Entonces aquí concluimos esta primera sesión ligada ao Evangelho de Mateus. relacionada con el Evangelio de Mateo. Que o Senhor nos ajude, então, Que el Señor nos ayude siga entonces. falando ao nosso coração. Continúe hablando a nuestro corazón. E quando estudarem o Evangelho de Mateus, Y cuando estudien el Evangelio de Mateo, procure manter essas linhas em sua mente. trate de mantener estas líneas en su mente. Isso vai ajudar a ter uma nova compreensão desse Evangelho maravilhoso. Porque esto le va a ayudar a tener una nueva comprensión de este Evangelio Então maravilloso. vamos fazer um intervalo aqui e seguimos na próxima sessão. Vamos a hacer un intervalo aquí, vamos a seguir en la próxima sesión. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, te agradecemos com todo o nosso coração, Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón, porque temos um Pai Celestial. porque tenemos un Padre Celestial. Também te agradecemos porque fomos introduzidos no Teu reino. También te agradecemos porque fuimos introducidos en tu reino. Te louvamos pelo Teu caráter de Rei Te alabamos por tu carácter de rey e te louvamos por sermos o Teu reino. y te alabamos porque somos tu reino. Reina sobre nós, Reina sobre nosotros, para que possamos viver por meio da Tua vida, para que podamos vivir por medio de tu vida, para que Teu nome seja glorificado, para que tu nombre sea que glorificado, Teu reino venha, que venga tu reino, que Tua vontade seja feita. que se haga tu voluntad. Assim pedimos que o Senhor prossiga guardando Tuas palavras no nosso Y coração. así pedimos que tú sigas guardando tus palabras en Nos nuestro ajude a corazón. meditar nelas. Ayúdanos a meditar en ellas. Queremos crescer para Ti, Y queremos crecer para ti, o nosso Rei. nuestro rey. Te louvamos. Te alabamos. Em Teu nome oramos. En tu nombre oramos. Amém.